Aula I2 Decomposição ortogonal. Componentes ortogonais. Componentes ortogonais são aquelas que formam em si um ângulo reto, isto é, um ângulo de 90 graus. Então, na decomposição ortogonal, eu tenho duas componentes ortogonais que sempre vão formar entre elas um ângulo de 90 graus. A decomposição ortogonal vocês já usaram quando vocês vão converter de coordenadas polares para coordenadas cartesianas. Então, o fx e o fy são duas componentes ortogonais. Só que ali, normalmente, eu aplico só na orientação de 0 e de 90 graus. Aqui nós vamos ver que as regras de decomposição ortogonal podem ser aplicadas para qualquer vetor que forma um ângulo, qualquer dois vetores que formam um ângulo de 90 graus. Ela ocorre com a força aplicada em um esfregão. Então, quando eu aplico uma força com esfregão contra o chão, eu vou ter uma componente que tende a fazer o esfregão escorregar e outro que vai comprimir contra o chão. Então, tem uma decomposição ortogonal. Quando eu aplico uma força em uma escora, também tem uma componente que tenta fazer a escora escorregar sobre o chão e outra vai comprimir contra o chão. Quando eu coloco um peso no plano inclinado, eu tenho uma componente que comprime o peso contra o plano inclinado e outra que tende a fazer escorregar no plano inclinado. Quando eu aplico uma força em uma corda para arrastar um objeto, eu tenho uma componente que faz o objeto arrastar sobre o chão e outra componente vai diminuir a compressão do objeto sobre o chão. Então, são diversas situações onde se aplica a decomposição ortogonal. O esfregão, então está representado nessa imagem, aqui um esfregão que forma um ângulo alfa com o chão. Então tem aqui o esfregão, ele tem uma certa inclinação em relação ao chão, vai ser usado para limpar o chão. Então essa força que eu aplico no cabo do esfregão, ela é dirigida na mesma direção do cabo para dentro do assoalho. Ela vai ter uma componente horizontal e uma outra componente vertical. Então, essas são as duas direções nas quais eu vou decompor esta força aqui. Então, são componentes ortogonais, porque pressupõe-se o chão horizontal. A componente outra é, por definição, perpendicular ao chão. Então, são duas forças perpendiculares. A componente horizontal, então, eu obtenho se eu faço uma linha paralela à componente vertical, na extremidade da força F. Então, fiz aqui essa linha e descobri a componente X, que eu vou chamar de componente horizontal. Então, essa componente horizontal, ela está aqui. Esse ângulo alfa que eu tenho aqui também vai aparecer aqui de novo. Então, a componente X é cateto adjacente do ângulo alfa. Portanto, Fx vai ser força vezes o cosseno do ângulo alfa. A componente vertical, eu vou descobrir se eu fizer uma linha paralela à linha horizontal, na extremidade da força F. Então, eu vou descobrir aqui o tamanho da força vertical, que eu vou chamar de componente Y. Então, para este ângulo que está aqui, essa medida que eu tenho aqui e essa linha pontilhada tem o mesmo tamanho, então a componente Y é cateto oposto ao ângulo alfa. Por isso, a componente vertical é força vezes o seno do ângulo. Então, essas são as duas equações para calcular as componentes da força aplicada em um esfregão. Cabo de fixação. Ele é usado muitas vezes em postes que ficam no final de uma rede de luz ou no final de uma cerca, para evitar que os fios e cabos amarrados na extremidade superior do poste forcem o poste a ceder e se inclinar, se coloca um cabo de fixação. É preso na parte superior do poste e fixado no chão. Então, esse cabo vai impedir que o poste incline para cá. Esse cabo vai formar um ângulo alfa com o chão, e nesse cabo, então, é aplicada uma força F na direção do cabo, que vai ajudar a segurar o poste. Essa força F vai gerar, então, uma componente horizontal e uma componente
vertical na direção do poste. Então tem aqui uma decomposição ortogonal também. A componente horizontal, eu vou descobrir, se eu fizer uma linha vertical, que passa pela extremidade da força F, e eu vou descobrir o tamanho da componente horizontal, que eu vou chamar de Fx. Eu tenho o ângulo alfa aqui, alternos internos, aqui eu também vou ter um ângulo alfa. Então, o Fx é o cateto adjacente do ângulo alfa, portanto, Fx vai ser o modo da força vezes o cosseno do ângulo que o cabo forma com o chão. Observar que em algumas situações pode também ser dado o ângulo que o cabo forma com o poste. Então aqui eu teria que usar seno deste ângulo que o cabo forma com o poste. Então sempre é importante observar a figura, ver a configuração para ver onde está o ângulo para saber se eu tenho que usar seno ou cosseno. A componente vertical, para encontrá-la, eu tenho que fazer uma outra linha horizontal que vai passar pela extremidade da força F, e eu descubro aqui o tamanho da componente vertical. Então, eu tenho este ângulo alfa aqui, esta linha pontilhada tem o mesmo tamanho que a força Y que eu representei aqui, então ela é o cateto oposto do ângulo alfa que eu tenho aqui em cima. Sendo o cateto oposto, a força Y vai ser força vezes o seno do alfa, que é o ângulo que o cabo forma com o chão. Escora. Então aqui eu tenho a representação de uma escora, mesma situação parecida com a do cabo de fixação. Eu tenho um poste, eu tenho um cabo, um fio aqui que vai ser puxado, esticado. Então, se eu tiver só o fio sem a escora, o poste pode ser forçado a ceder para esse lado aqui. Então, posso colocar uma escora que vai impedir que o poste possa ceder. Então, essa escora vai formar um ângulo alfa com o chão, e nela vai estar aplicada uma força F, dirigida para cima, para impedir que o poste possa inclinar. Essa força F, ela tem uma componente horizontal, e ela tem uma componente vertical no contato com o chão, então essa força F é decomposta nessas duas componentes. A componente horizontal eu vou descobrir se eu fizer uma linha vertical na extremidade da força F, e eu tenho aqui a componente horizontal Fx. Então essa Fx é o cateto adjacente do ângulo alfa, portanto, Fx igual a F vezes o cosseno do alfa. Observando que em algum exercício posso também formar o ângulo que a escora forma com o poste. Aí seria seno do ângulo que forma com o poste. E a componente vertical eu vou encontrar se eu fizer uma linha horizontal que passa pela extremidade da força F. E eu tenho aqui a componente vertical, que tem o mesmo tamanho desta linha pontilhada, portanto é o cateto oposto, e assim eu vou ter que a componente vertical é força vezes o seno do ângulo alfa. Então estou aqui mostrando como é que é a decomposição ortogonal em uma escora. Plano inclinado é uma rampa que tem um comprimento L, que vai daqui da base até a extremidade da rampa, uma altura H, do topo da rampa até o chão, e uma base B, que vai desse ângulo reto aqui até onde a rampa entra em contato com o chão. Assim ela forma um ângulo alfa com a horizontal, onde o H é o cateto oposto, o L é o cateto, um dos catetos adjacentes, a hipotenusa, e o B é o cateto adjacente. Então essas medidas são, se eu tenho as medidas, eu posso calcular o ângulo de inclinação do plano inclinado. Quando eu coloco um objeto no plano inclinado, o seu peso P, ele vai sofrer uma decomposição ortogonal também, e vai ter uma componente que é paralela ao plano inclinado, que vai fazer com que exista uma tendência desse objeto descer o plano inclinado, e ele vai ter uma componente perpendicular ao plano inclinado, que é uma tendência de fazer o objeto comprimir contra o plano inclinado. A componente perpendicular ao plano inclinado, ela forma um ângulo alfa
com o peso P. Então, observem, se eu considerar esse triângulo pequeno aqui e o triângulo do plano inclinado, eles são triângulos semelhantes. Esse ângulo aqui vai ser reto por construção e esse aqui é ângulo reto por construção. Aqui eu também tenho ângulos retos, então tem como visualizar isso posteriormente como um exercício para mostrar realmente que esses dois ângulos são iguais. Bom, continuando aqui, então, para calcular a componente paralela, que eu vou chamar de componente tangente. Essa componente tangente eu vou descobrir se eu fizer uma linha paralela a essa linha que é perpendicular ao plano inclinado e que passa pela extremidade da força. Então, eu vou ter aqui a componente paralela, que eu vou chamar de PT. Essa componente tangente teria uma outra medida aqui que é igual. Aqui eu tenho o ângulo alfa também, então ela é cateto oposto para o ângulo alfa. Então eu posso escrever que a componente tangente ao plano inclinado é o peso vezes o seno do ângulo alfa. Como eu também posso calcular o seno do ângulo alfa fazendo H sobre L, eu também posso usar que a componente tangente ao plano inclinado é o peso vezes a altura do plano inclinado dividido pelo comprimento do plano inclinado. Então, dependendo das informações que eu tenho, se eu tenho altura e comprimento do plano inclinado, eu vou trabalhar com essa equação aqui. Se eu tenho o ângulo de inclinação do plano inclinado, eu vou trabalhar com essa parte aqui da equação. A outra componente, que é a componente perpendicular, que aqui eu vou chamar de componente normal, PN. Então, essa componente normal eu vou descobrir se eu fizer uma linha paralela, a linha que é paralela ao plano inclinado, que passando pela extremidade do peso P. E eu vou descobrir aqui a componente normal ao plano inclinado, PN. Esse PN agora é cateto adjacente do alfa, portanto, PN igual a peso vezes o cosseno do alfa. Então, eu tenho aqui as duas equações para calcular as componentes que atuam sobre um peso colocado em um plano inclinado.